Joabe soube do que acontecia. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Abisalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou um mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joabe: "O rei mandou você sair daí." "Não saio", respondeu Joabe. "Eu morrerei aqui." Então Benaías voltou e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Aí Salomão ordenou: "Faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o. Assim nem eu, nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou os homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi, sem o meu pai saber. Joabe matou 2 homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele: Abner, comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá. O castigo pelo assassinato desses 2 homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes. Mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi, que forem reis depois dele." Então Benaías foi até a tenda do Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade em campo aberto. O rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. A morte de Siquém. Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse: "Faça uma casa para você aqui em Jerusalém. Fique morando nela e não saia da cidade. E fique sabendo que, no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cedron, você será morto, e a culpa será somente sua." "Está bem, ó rei", respondeu Simei. "Eu prometo fazer o que o Senhor está mandando." E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que, 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gate, que era Aquis, filho de Maacá. Simei ficou sabendo, por isso selou seu juramento e foi até Gate falar com Aquis, a fim de procurar os seus escravos. Eles o achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube do que Simei havia feito, mandou buscá-lo e disse: "Eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei que, se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então, por que é que você quebrou o seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo, porém me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre." Aí o rei deu ordem a Benaías, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo.